Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a importância do pincel. A gente vai falar principalmente dos tipos de pincéis, do pincel em si, tá? Dos tipos de pincéis, basicamente assim, uma pincelada geral, os modelos de pincéis que eu utilizo, tá? Na média daquilo que eu utilizo, e os cuidados que você tem que ter com os pincéis, tá bom? O pincel nada mais é do que o nosso condutor entre a mão e a tela, a cor levada à tela. No meu caso, e eu sempre vou falar do meu caso, eu tenho a definição de alguns pincéis que eu faço alguns trabalhos, mas não tenho aqueles pincéis marcados para fazer usar para fazer uma pétala de rosa, por exemplo. Eu vou usar um pincel X ou YZ, macio. Eu trabalho com alguns pincéis de alguns tamanhos diferentes, vocês vão ver. Alguns efeitos que vocês vão ver durante a apresentação. Cada pintor se adapta a um estilo, a um modo, a uma forma de pintar. Entendeu? Alguns com mais tinta, menos tinta. Alguns com uma pegada mais pesada, com pincel mais carregado, com pincel mais duro. Para isso existe vários tipos de pincel. Não é a minha ideia aqui nesse vídeo falar tecnicamente muito sobre pincel. Não há necessidade. Você vai em qualquer loja, você tem todos esse tipo de informação. Eu já dei o endereço da loja lá do restaurador. Eles te dão tudo quanto é informação, eles têm pincéis de tudo quanto é tipo e nacionalidade. Você entra no Google, você pega tudo quanto é tipo de informação sobre pincel e tal. Mas é para dar só uma explanação a vocês, explicar a vocês exatamente, matar a curiosidade de muita gente que me pergunta quais são os pincéis que você utiliza para pintar. Então é praticamente isso aí. Cada pincel eu adoto para uma determinada fase do trabalho. Os pincéis maiores, por exemplo, são para fundos, para bases, ou para algum efeito especial. Conforme os detalhes vão aparecendo, os pincéis vão diminuindo de tamanho, tá? Até filetes para fazer fio de cabelo, ou detalhes muito finos, tá bom? Então vocês vão acompanhar aí, siga lá no YouTube, compartilhe com a gente e bora lá, vamos trabalhar e vamos mostrar essa galeria de pincéis aí. Um abraço! Aqui tem uma relação dos pincéis que eu utilizo a grande maioria das telas que eu faço, tá? Tem esse primeiro aqui, eu uso muito pouco. Tem horas que eu preciso fazer alguma veladura leve e tal, então esse pincel aqui ele é interessante para isso, tá? Eu acho que todo mundo conhece, a grande maioria das pessoas utiliza. Tem esse aqui,
Deixa eu só mostrar aqui mais de perto, tá? Ó. Ele é bem macio, né? Então é interessante. Tem esse pincel aqui que eu utilizo para fazer alguns efeitos. Esse aqui é para grandes espaços, que eu tenho que fazer o fundo, por exemplo, que eu fiz o fundo, né? Esses pincéis aqui são menores, para trabalhar áreas menores. Eu gosto muito desse pincel chanfrado aqui, porque essa ponta aqui sempre ajuda a fazer algum detalhe que é interessante, tá? Então é bom trabalhar com... Muitas vezes é bom trabalhar com pincel assim. Tenho esse menor aqui também. Também é chanfradinho, tá? Ó. Também, ó, vou trazer mais perto, ó. Tá vendo? Ele é chanfrado. E aí vai diminuindo os pincéis, né? Todos eles têm cabo longo. Todos eles têm cabo longo. Aqui tem um que é mais chatinho, né? Que eu trabalho também com alguns pincéis chatos, tá? Esse é mais chato, né? Esse pincel aqui eu uso muito, que ele é bem fino, eu faço alguns detalhes, eu utilizo bastante, dá pra ver aqui, né? E eu tenho um pincel aqui, que ele é cabo curto. Eu não gosto muito desses cabos curtos, mas ele é para fazer filetes, cabelo, essas coisas assim. Eu consigo fazer com esse pincel aqui, ó, tá vendo? Ele é muito fino e por ele ser comprido assim, ele retém bastante tinta e é fácil para trabalhar. Só lembrando, todos esses pincéis são sintéticos, sabe? Eu não tenho nenhum pincel de pelo, nem cerda, não trabalho com pincel duro. São todos eles macios, mas são sintéticos. Porque, por exemplo, o pelo de Marta, ele é um pincel bastante interessante para trabalhar. Mas para mim ele é muito macio. Ele além de ser caro pra caramba, ele é muito macio. Então eu prefiro o sintético, eu me dou melhor com ele. É uma questão só de hábito, tá? Bom, pessoal, se você não for usar o pincel por muito tempo, ele acabar ficando parado e tal, o ideal é você primeiro tirar o excesso de tinta com pano, né? E depois você lava ele. Vai numa torneira, sabão neutro, esfrega aqui o pincel no sabão assim, ó. Ok? Na palma da mão, você esfrega o pincel momento circular assim, ó. Vai esfregando até, ó, tá vendo aí, ó? Ó, quanta tinta tá saindo, ó. Não sei se você consegue ver, ó. Ó, isso aqui é tudo resíduo de tinta, mesmo tendo limpado o pincel com Guarrais ou com um outro produto que eu vou mostrar para vocês daqui a um pouco, que é querosene, que eu uso para limpar. Aí, ó, o pincel sempre fica, aí você dá uma enxaguada, passa outra vez no sabão, né? E volta a fazer essa operação. Esse sabão, ele tem que ficar branquinho, tá? Tá vendo como ele já tá branqueando? Você faz essa operação até esse sabão ficar completamente branco, tá? Não bate o pincel assim, é sempre em movimento circular, para que você consiga tirar a tinta por inteiro, tá? Até no fundo aqui, ó, tem que tirar toda a tinta que tem no pincel. Com isso você vai ter sempre um pincel macio, tá? A ideia é que no final você tenha mais ou menos esse resultado, tá? Totalmente branco, quase branco o sabão, tá? Depois disso, você enxague bem, tem que lavar bem o pincel, tirar todo o resíduo de sabão. Esse sabão neutro, ele tem uma vantagem porque ele não lave com detergente, tá? Porque o detergente acaba ficando muito tempo dentro do pincel e fica impregnado dentro do pincel. E ó, tá vendo? O pincel já está sem
nenhum tipo de sabão. Quando você terminar, você deixar ele para secar, procure arrumar sempre as cerdas bem certinhas. É muito importante não esquecer, esse é o pincel que nós acabamos de lavar, é muito importante não esquecer que essa é a posição correta para deixar o pincel secando, tá? Todos eles com as cerdas para cima. Pode colocar num vidro, pode colocar num pote especial, tal, mas os pincéis sempre tem que estar nessa posição. Nunca deixe o pincel largado em qualquer lugar, tá bom? Quando você estiver usando os seus pincéis e você precisar lavar seu pincel para depois usar, às vezes é uma carga maior que você quer colocar, ou diferente, um pouco diferente. Eu tenho aqui, por exemplo, um removedor. Eu trabalho com querosene, tá? Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é uma telinha que eu esfrego aqui, ó, no querosene e tiro o excesso de tinta aqui. Nunca esquecendo de que antes de levar o pincel lá para o querosene, você limpe o pincel com pano, leva no querosene e depois, ou no querosene ou no removedor que você utilizar, depois você limpa outra vez o pincel para misturar com mídia e misturar com tinta, tá? Algumas recomendações é o seguinte: esse é um produto tóxico, eu uso muito pouco aqui. Tem um macete, principalmente com querosene, que é o seguinte: quando você coloca querosene novo nele, você deixa num lugar muito aberto, uma janela, uma coisa assim, para pegar bastante ventilação. Durante um dia mais ou menos ele acaba perdendo aquele cheiro muito forte, aquela relação de cheiro, né? Mas mesmo assim vai ficar um pouco, e o seu ateliê tem que ser sempre muito bem ventilado. Você não pode ficar com um ateliê fechado com esse produto químico lá dentro, tá? Outra coisa é o seguinte: essa telinha que tem no fundo aqui, ó, ela tira todo o resíduo de tinta que tem no pincel. Sempre você vai passar aqui, mesmo antes de lavar. Agora, essa telinha, ela existe exatamente para não bater no fundo da latinha, tá? E esse resíduo de tinta, ele vai depositando no finalzinho da tinta. Então, esse recipiente tem que ser lavado de tempos em tempos. Passou um mês mais ou menos, você vem e lava, se você usar com frequência, porque vai sempre ficar muito resíduo de tinta lá embaixo, tá? Durante o período que estou trabalhando, eu normalmente utilizo um pincel para cada cor que eu estou usando, tá? Ou para cada mistura de cor que eu vou usar. Ou pelo menos os pincéis, as cores que são compatíveis, tá? Eu não vou pegar o preto com branco aqui, um cinza aqui, e depois pegar esse pincel, lavar e voltar a usar no vermelho, no amarelo. Essa operação, ela tem que ser evitada ao máximo, porque nunca se esqueça que mesmo que você utilize um medium aqui para misturar na tinta, sempre vai ficar um pouco de resíduo aqui dentro do pincel na hora que você limpou aqui. Por esse motivo que eu utilizo querosene. Querosene é um querosene filtrado, querosene branco, limpo, né? É um querosene especial, não é querosene que você compra ali em qualquer lugar, amarelo, tal, aquele sujo, não. O querosene, ele é menos agressivo, ele é um pouco mais oleoso, né? E ele agride menos tanto o pincel como a tinta.